Fala, desenvolvedores e desenvolvedoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dunk no YouTube. E pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você que ainda não garantiu sua vaga nos cursos da Dunk Code, tá? Principalmente no pacote Full Stack, que é o nosso carro-chefe, é o seguinte. Recentemente, eu sempre estou fazendo, tá? Mas eu fiz uma atualização maior nos cursos que fazem parte do pacote Full Stack, dentre eles o de front-end, desenvolvimento web, o de PHP Jedi também está vindo as aulas, no de Web Design Express já implementei novas aulas. Conforme eu estou adicionando novas aulas, o preço do pacote vai aumentando, tá? Por exemplo, quando eu lancei o pacote, estava em 247, se eu não me engano, que era um valor super promocional, porque se comprasse os cursos separadamente seria bem mais caro. Hoje já está em 364, que é ainda barato, tá? Porque você recebe todos os cursos de programação e desenvolvimento web da Dunk Code por um valor super promocional, que se fossem comprados separadamente, e muito além disso, você ainda tem minha mentoria, você tem meu suporte, você tem acesso às atualizações grátis do curso, você não tem que pagar R$ 1 a mais, você tem acesso aos grupos privados. Se você não garantiu a sua vaga ainda, eu recomendo fortemente você aproveitar o pacote Full Stack, tá? Que se o seu objetivo é na web, no caso, tá? E a gente também tem mais um novo lançamento, curso de inglês para programadores, o pessoal está adorando, realmente já está tendo bastante inscrições, está muito bacana, é o curso perfeito para quem está na área de TI ou está começando e deseja dominar o inglês. Link aqui embaixo do vídeo para a nossa loja da Infocode, onde você consegue visualizar tudo isso. Se você não é nosso aluno ainda, você precisa conferir o nosso conteúdo, porque realmente não tem igual no mercado, beleza? Pessoal, então vamos ao conteúdo do vídeo, que é como aprender uma nova linguagem de programação. É o seguinte, dependendo do seu nível, você vai conseguir ter mais facilidade para fazer isso. Então, por exemplo, se você está começando agora, já aprendeu HTML e CSS, por exemplo. HTML e CSS existe muita briga, tem gente que diz que é linguagem de programação, tem gente que não diz que não é. Não é linguagem de programação, tá, pessoal? HTML e CSS não é linguagem de programação. E por quê? Porque não existe lógica de programação por trás. Mas eu sei que vai ter gente que talvez não concorde com isso, tem gente que concorde, mas o fato é que não é linguagem de programação. O momento que começa a ser linguagem de programação é o JavaScript. Então, você está começando, dominou bem o HTML, CSS, deseja aprender JavaScript, o que você precisa fazer? Primeiro, tá? Eu vou passar um roteiro exato aqui para você. Primeiro, você precisa ver como é que é a sintaxe da linguagem, a sintaxe, tá? O que é a sintaxe da linguagem? É basicamente a forma que ela é escrita, os termos da linguagem, tá? Cada linguagem tem uma característica específica da forma que é escrita, as funções, né, as rotinas, a lógica. Cada linguagem tem suas funções diferentes e a forma que é escrita também. Então, o primeiro passo é você ver como é que funciona essa sintaxe, tá? Você pode ver através de cursos, se você não quer fazer curso, tem livros aí, mas o ideal é fazer um curso, né? Ter um acompanhamento de um professor, né? Um mentor, tá? O primeiro passo é esse, tá? Se você tá... Isso, na verdade, esse roteiro que eu tô passando serve para qualquer nível, tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Esse é uma coisa assim que eu faço quando eu quero aprender uma linguagem nova e que se eu tivesse acesso a esse roteiro, a essa informação quando eu estivesse começando, seria muito mais fácil. Ok, primeiro passo é a gente entender como é que é a sintaxe da linguagem. Segundo passo é começar a ver alguns exemplos práticos da linguagem em ação. O que são os exemplos práticos? Assim como você que já, por exemplo, se você já sabe alguma linguagem de programação, a gente sempre começa fazendo algum exemplo bem bobo, né? Que é geralmente o Hello World na tela, fazendo, por exemplo, aparecer no nosso navegador ou abrir uma janela escrita Olá Mundo, para você ver como é que é o exemplo de uma aplicação com aquela linguagem, tá? Esse é o segundo passo. Vem em ação a linguagem funcionando, tá? Por mais bobo que seja o exemplo, tá? O terceiro passo é você colocar a mão na massa replicando esse exemplo, certo? Por mais bobo que seja esse exemplo, você tem que começar do básico. Por mais avançado que você seja, se você quer aprender uma linguagem de programação nova, você precisa ver como é que é essa linguagem na prática, tá? Então, depois desses dois passos, o terceiro passo é você fazer na prática. Quarto passo é você ir evoluindo de uma forma e subindo cada vez mais o seu nível, né, fazendo aplicações cada vez mais complexas, tá? Seguindo essa nova linguagem de programação. Então, se no terceiro passo eu falei para você fazer um exemplo como Hello World, utilizando a nova linguagem de programação, o quarto passo seria você começar a fazer
coisas mais complexas utilizando essa linguagem. Então Guilherme, eu decidi aprender, por exemplo, AngularJS, tá? Não é bem uma linguagem de programação, na verdade é um framework, né, o Angular, mas, por exemplo, quando eu decidi aprender Angular, que foi depois já, quando eu programava, eu decidi me aprofundar mais, e o que eu fiz? Eu segui esse mesmo roteiro que eu estou falando para vocês. Vi como é que era a sintaxe do framework, né? Não é bem uma linguagem, é um framework barra linguagem, né? Porque o Angular tem umas características assim mais específicas, mas eu segui isso, tá? Esse mesmo roteiro eu sigo até hoje para aprender novas aulas, então, novas linguagens. Então, eu primeiro vejo como é que é a sintaxe da linguagem, depois eu vejo um exemplo prático de uma aplicação bem boba, né, bem boba utilizando a linguagem. A terceira é eu colocando a mão na massa, e da quarta para cima, que seria o quarto passo, né, o quarto passo seria fazer de uma forma gradual aplicações mais complexas utilizando aquela linguagem, e de uma forma praticando todos os dias, pelo menos 1 hora. Porque se você está aprendendo uma linguagem de programação, por exemplo, e esperou 7 dias para depois colocar a mão na massa de novo, você vai esquecer. É assim que funciona. Quando a gente está aprendendo alguma linguagem de programação, 90% das pessoas, pelo menos, é normal esquecer se ficar um tempo sem praticar na época de aprendizado. Depois que você aprende a linguagem, domina, você pode ficar até 3 anos sem programar, que você vai voltar e vai conseguir fazer o que você fazia antes, como, por exemplo, o desenvolvimento de jogos. Eu estava muito tempo assim sem colocar a mão na massa com desenvolvimento de jogos, aí eu já sabia que ia ser feito o curso da Denkipo de desenvolvimento de jogos, que eu estava planejando. Se você não é nosso aluno ainda, também tem um link aqui embaixo para a loja, se você curte desenvolvimento de jogos, tá? E aí eu fui gravar o curso, só que eu estava muito tempo sem prática, assim, porque eu realmente estava mais focado na web. Mas quando eu fui fazendo as aulas, gravando as aulas, e realmente mesmo depois de gravar as aulas eu ficava brincando, fazia um jogo de exemplo para praticar mesmo, para ver como é que estava o meu nível, você não esquece. Você pode até esquecer uma função ou outra, esquecer como é que fazia alguma coisa, mas conforme você vai fazendo na prática de novo, você relembra. Tá? Mas isso para uma linguagem que você já dominou anteriormente. Se você está aprendendo uma linguagem, você tem que seguir esses 4 passos que eu falei no vídeo. Entender a sintaxe, ver algum exemplo, por mais bobo que seja. Terceiro passo, colocar a mão na massa, fazendo na prática esse exemplo também. E o quarto passo é você fazer de uma forma gradual novos exemplos, novas aplicações com a linguagem. Esse é o roteiro, não tem atalhos, não tem fórmula mágica, e é assim que você deve fazer para aprender uma nova linguagem de programação. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Jogue nos comentários aqui a sua sugestão, sua dúvida em relação a alguma linguagem, se você tem dúvida para aprender alguma linguagem de programação. Se ficou com alguma dúvida no vídeo, vou ter o maior prazer de responder você. Adoro interagir com vocês, tá bom? E, novamente, se tiverem sugestões para novos vídeos, também é só jogar nos comentários, beleza? Então, hoje é domingo. Eu desejo para vocês um excelente final de domingo, né? Que agora a gente já é o início da semana, para a gente começar a semana com tudo, tá? Desejo para vocês um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!